Olá, boa noite, a paz esteja convosco. Nós estamos aqui hoje, dia 10 de março de 2021, trazendo a palavra. Meu nome é Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega, pedindo a você que ore por nós, ore pelo nosso ministério, pedindo a você que continue orando pela sua nação nesse momento tão conturbado, que nós venhamos ser agraciados com essa vacina, sendo livre dessa praga viral e conseguindo reunir condições de sobreviver. Então, que vocês orem, nós estamos orando pelaquela família de Belford Roxo, não nos esmoreceremos enquanto aquelas crianças não aparecerem. Eu sei que é um caso que a gente às vezes se agarra mais, acontece isso com você. Às vezes a gente olha o jornal todo dia, hoje mesmo eu estava vendo, tinha adolescente, os números desaparecidos são muito grandes. Mas é uma das maiores dores, porque quando você consegue enterrar os seus mortos, você tem ali a elaboração do luto, e quando você não consegue, fica a dúvida, o que aconteceu, a margem, uma série de coisas que causam mais dor ainda. E nós estamos aqui para orar uns pelos outros. Peço oração pela minha mãe, que não se encontra bem, está descompensada da diabetes. E peço que vocês continuem orando um pelos outros. Semana passada, nós falamos sobre meditações sobre o Salmo 1. E em determinado momento, quando eu falei sobre serão como árvores plantadas junto a ribeiros, eu expliquei, e tudo fizer prosperará. Eu entrei no mérito da prosperidade e entrei ali falando sobre, muitas das vezes tem pessoas que têm tudo e não tem nada, tem umas que têm nada, entre aspas, mas tem tudo. Eu creio que hoje você é amado, se você tem uma família, se você tem alguém que te ama, se você tem pessoas para rir e chorar ao seu lado, tem Deus, Você pode estar na pior fase possível financeira, de cabisbaixo, Se sentindo mal por estar em casa, sendo uma pessoa útil, ativa, mas isso vai passar porque tudo tem seu tempo determinado, há tempo de choro, há tempo de alegria, há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar, há tempo de remover pedras, há tempo de ajuntar pedras. Então tudo tem seu tempo. Mas interessante que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito do céu. Ou seja, Deus ele vai dar, vai passar tanto esses momentos ruins como os bons. Então não desanime, não te esmoreça, só quem ganha disso é o diabo. E aqui na hora eu falei, vamos, interessante, fazer um estudo, ou meditações é melhor, é menos pretensioso, O Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. Asaf, um grande salmista, O Salmo ele tem uma peculiaridade, quem estuda, ele está ali entre os livros poéticos, e o Salmo tem umas peculiaridades, que primeiro toda a Bíblia é Deus falando com o homem, e o Salmo é o homem falando com Deus, o Salmo é o homem devolvendo de alguma forma o louvor. Isso eram as músicas realmente da época cantadas. Eles cantavam essas músicas com ataúd, com símbolos, com todas as sortes de instrumentos que detinham, e faziam grande parte das festas judaicas, as suas celebrações de luas, de colheita, festa dos tabernáculos, a Páscoa, O Salmo ele demanda um período muito grande. O Salmo 90 é o Salmo de Moisés, para você ter uma noção. Mas foi em Davi, em Asaf, que ele quase ficou ali bem centralizado mesmo. A maioria dos salmos são deles, mas tem Salmo de Esdras, o Salmo 119, é um salmo do escriba Esdras, que foi uma das pessoas mais voltadas ao ensinamento da palavra, Você vê Salmo, a tua palavra é lâmpada para o meu caminho e luz para os meus pés, Os meus pés são lâmpada para o meu caminho, perdão se eu troquei. Então você vai ver vários salmos, Se o Senhor não vigiar a casa, a cidade
em vão trabalha o sentinela. Então você vai vendo aí os salmos expressando a adoração. Então, os salmos também, a gente vai falar capítulo 73, versículo 1, pelo hábito, e aí nós estamos aqui para explicar, não para causar. Mas, na verdade, como era hinos, né, são estrofes, né? Ele tecnicamente fugiria disso. Mas o Salmo 73 mostra como um homem de Deus, um homem íntegro, um homem que detinha adoração, quase se afastou do caminho do Senhor, porque ele de alguma forma foi consumido ao olhar ao lado. Hebreus é tremendo que vai falar, olhai firmemente para Jesus. Eu sei que essa analogia ela pode ser forte, né? E algumas pessoas podem até criticar, porque quem bota isso é cavalo. E eu sei que às vezes as pessoas são tão técnicas com algumas coisas, mas tira o exemplo, né? Não é que você é um cavalo, pelo contrário. Jesus disse que voltaria como ladrão, Jesus não é ladrão. Mas a gente, para Cristo, a gente tem que ficar só assim, porque se a gente olhar um tantinho para o lado, a gente se entristece, a gente já começa a enfraquecer. Por isso que o autor da carta de Hebreus fala, olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, Asaf, um grande homem de Deus, que ele quase se desviou. Eu estou falando de uma pessoa que iria abandonar todo um projeto, né, arquitetônico, porque o plano da salvação não é qualquer coisa, o encaixe de Deus, né? Jesus ele vai falar que ele é pedra angular. Eu já expliquei para vocês no livro dos estudos de Pedro. E essas pedras que ele fala, né, eram pedras polidas. A pedra angular tinha um chamarisco para si, pela sua excelência, pela sua posição que ela ocupava, eu já expliquei isso, mas todas as outras pedras também tinham sua especialidade. Então, o plano da salvação é algo tremendo, né? Algo de Deus para a nossa vida, é algo personalizado, não é qualquer coisa. E Asaf ia abrir mão de tudo isso por causa de olhar para o ímpio, para olhar como as pessoas lá fora às vezes detêm certas felicidades. Eu lembro que uma vez eu trabalhava em frente a um bar, né? E eu via ali, né? Ficava eu e outro irmão falando, capaz, de onde que aparece tanto dinheiro? E olha que eu não sou esses crentes caxias que me conhecem, não, né? Mas que, rapaz, de segunda a sexta é a mesma pessoa, e a gente às vezes quer comprar uma Coca-Cola e não pode. E ali a gente ia ficar numa época muito difícil, né? E eu estava muito mal financeiramente, eu começo até a ver a quebrar, e a gente ficava triste. E hoje eu vejo, né, qualquer tipo de olhar para o outro, né? Por que o outro está com mais facilidade? Por que o outro está passando por menos? Por que ele é mais bem sucedido nisso? É de uma imaturidade, é de uma falta de comunhão com Deus tremenda que te leva ao sofrimento. E muitas das vezes há precedente para a inveja. E a inveja, infelizmente, seria muito fácil eu falar aqui palavras feitas, que cristão não tem inveja. Sim, realmente o cristão cheio do Espírito Santo não é para ter, mas a gente sabe que muitas pessoas ainda não conseguiram se libertar desse mal. A inveja é algo poderoso, a inveja é um instrumento em que a pessoa muitas das vezes ela não sabe nem o que vai fazer com que aquilo que ela deseja seu. Muitas das vezes ela tem até mais do que você, mas te inveja pelo que você é. Então é algo doentio, é da ordem dos demônios, atrai realmente coisas negativas. Lidar com pessoas invejosas suga energia. A inveja é um instrumento de peso, né? A pessoa não consegue se ficar feliz com a vitória do outro. Eu estava vendo, ouvindo em algum lugar, né? Quer ver quem gosta de você? É, plante alguma palavra de sucesso. Poucas pessoas se alegram com o que você compra. Poxa, a minha casa está aqui, olha o carro que eu troquei. É muito difícil para o outro assimilar um êxito do outro, porque parece que nós estamos ali competindo, né? E cadê eu? Cadê a mim? Cadê minha família? E todo mundo tem a sua bênção. Uma coisa que eu aprendi é que as bênçãos são personalizadas, né? São as impressões digitais realmente espirituais. Não adianta, eu não vou conseguir ter o que é teu, amada, nem você vai conseguir ter o que é meu. Mas salvo essa introdução, eu queria que vocês lessem
Eu vou ter o cuidado de ler o Salmo de Asaf todo, são 28 estrofes, né, assim nós falássemos, 28 versículos, né, sem inventar, sendo aqui servos, humildes a Deus. Então o que a palavra diz? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom, não perca esse foco. Um dos instrumentos mais malignos que possa existir é quando nós vamos perdendo a dimensão da bondade de Deus, quando a gente não compreende a graça de Deus, quando a gente não compreende, né, esse pacto de melhores ou superiores promessas, quando nós não entendemos realmente, né, da onde que vem esse amor, né? Eu já falei isso em algumas pregações aqui. Deus é Espírito, os seus adoradores adoram Espírito de verdade. Em tudo que nós vamos dar a Deus tem que ser espiritual. Importa que aqueles que creem em Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o temem. Nós temos que crer que Deus é bom. Nós temos que crer que Deus é um Deus abençoador. Então, verdadeiramente, Deus é bom para com os limpos de coração. Porque Ele não usa rótulo para com judeu, os limpos de coração. Os limpos de coração são aquelas pessoas que Deus seria tão odioso eu falar, eu sou limpo de coração. Eu tento dar o meu melhor para Deus. Mas quem vai saber é Deus. Deus é que sabe o seu coração, se você realmente é uma pessoa limpa. Não significa ter extremo se você é limpo ou você não é sujo. Às vezes ainda tem algumas coisinhas, tem poeiras. E Deus, Ele é santo, nós estamos trabalhando com a perfeição. Então, verdadeiramente, Deus é bom. Quanto a mim, Asaf falando, não é qualquer um. Eu sei que, de repente, você que está me ouvindo, pode estar começando agora. Ah, mas quem é Asaf? Eu nunca ouvi falar. Asaf, eu já deixo na introdução, é um santo homem de Deus, autor de vários outros salmos, uma pessoa que tinha comunhão. Olha o privilégio de uma pessoa escrever um livro, ele está na Bíblia, né? Que a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. E ele fala, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem meus passos. E ele vai falando, pois eu, então olha só, um homem que é um adorador, porque levita é muito, não quero entrar nesse mérito, né? A gente tem o erro de falar que levita, aqueles que tocam, levita da tribo de Levi, eles faziam tudo, eles limpavam os bois, limpavam os oferendas. Ou seja, todos nós somos levitas, porque na obra de Deus nós limpamos, nós evangelizamos, nós limpamos o banheiro, nós ajudamos, mas tem essa tradição, não vejo mal nenhum, entendeu? Mas naquela época, era uma tribo completamente separada, né? Para que... para a adoração de Deus. Quanto a mim, os meus pés, por pouco, versículo 3, Salmo 73, 3. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então ele está falando algo bem real, da ordem, sabe, da sinceridade. Olha, eu quase me desfiei, porque eu tive inveja dos soberbos ao ver as prosperidades deles. Rapaz, eu estou aqui, eu não consigo nem ligar um ar-condicionado, já venho aqui e já fico triste. Eu não consigo nem comprar um refrigerante, eu não consigo nem pagar o colégio do meu filho direito. Sabe, meu filho pede uma coisa boba, não é uma atualidade, não, eu não consigo. E aí a pessoa não teme a Deus, é escarnecedora, não vai para a igreja, sabe, tem tudo. Eu senti inveja. Então, olha o que Asaf está falando naquela época. O homem de Deus abriu esta brecha espiritual. Né? Versículo 4. Não há aperto, ele vai descrevendo tudo aquilo que ele invejou. Ele olhou para as pessoas e só viu aquilo que Satanás queria mostrar. Porque, na verdade, irmãos, Satanás só mostra aquilo que é conveniente. O pecado sexual, né, tanto para o homem quanto para a mulher, ele vai te mostrar um cara palatável, ele vai te mostrar um cara agradável. Mas quando você cair e virar amante dele, começar a apanhar, ou começar a reproduzir aquela traição que ele fez com você, tratar você como objeto, isso não estava no bolo. Um homem, quando vê uma mulher bonita, linda, esbelta, né, que vai ali,
satisfazer suas delícias, às vezes até por um período longo, 6 meses, mas vai vindo o que é da ordem do diabo, as traições, os laços. Quantos homens perdem tudo, perdem seu dinheiro, perdem a sua família, trocam uma vida de cumplicidade por uma vida de prazeres que é momentâneo, que é fugaz, que é bom, todos nós sabemos, mas que não há de se comparar com a glória eterna de Deus. Então Satanás ele sempre mostra, na minha área como advogado criminalista, ele mostra, fica visível que ele mostra para a pessoa a possibilidade, se ele dá a volta àquela pessoa, se ele roubar aquela pessoa, se ele matar aquela pessoa, e depois que ela consome o ato, né, ela é presa em flagrante, ela deixa rastro do seu homicídio, e tem ali a lei anticrime que entrou. Antigamente você progredia por 1/6, né? Hoje em dia você mata uma pessoa, se tiver uma pena de, se for homicídio, né, qualificado, ele é crime hediondo, você tem que entrar no fechado, e se você não for reincidente, você tem que cumprir 50% da sua pena. Não é mais aquela molezinha. Se você for reincidente, você tem que cumprir 70%. Se você ficou 10 anos, vai ter que cumprir 7 para progredir. Não tem mais liberdade condicional para quem tem crimes com um aspecto morte. Então, eu não estou defendendo que teria que ter ou não, só estou falando uma vida ali, sabe, jogada fora, pessoas com pena de 20 a 30 anos, jovens. Você acha que essas pessoas que entrou para o tráfico, os cabeça mesmo, né? Que tem aí, não vou citar o nome das facções, pessoas destruídas, 30, 40 anos, atrás de presídios, não sabendo o que é o ar que respira, sob um pseudo-poder. Então o diabo, ele mostra algo que você quer ver, mas depois vem a consequência, né? O salário do pecado é a morte, né? Vem aquele brilho para os jovens, né? O que não é o tráfico para os jovens, mas depois vem, é vida de preso ou morto. Vida de bandido é vida de gente presa ou morta. Falo isso com 14 anos de atuação na área criminal, indo para 15 de outubro desse ano. Ou o cara está morto, ou o cara tá preso. E os que estão soltos estão com a vida miserável, com dinheiro maldito. Nada substitui a paz que você tem em casa, de ter 10 reais no bolso, olhar para tua esposa, começar a dar gargalhada e não entender porquê, falar tchau, meu amor, dormir o sono do justo. Nada! E versículo 6, né? São livres, olha, versículo 4. Não há aperto na sua morte, seu corpo é forte, é sadio. Eu vou dar uma adiantada para a gente não perder muito tempo. Olha que o Asaf observou tudo deles. Versículo 15. São livres das tribulações dos mortais, não são atingidos pelos males humanos, nem doença têm. Eu sou diabético, né? O que eu mais ouço de alguns amigos, né? E não entra como seta porque eu sou fortalecido sobre a minha vida ao capacete da salvação, ao coraça da justiça, ao cinto da verdade. Eu sou calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Sobre a minha vida, o escudo da fé, a espada do Espírito e a palavra. Mas eu sinto que é uma seta. E quantos, né? Rapaz, vai beber um pouco. Tu tá doente, tu tomando um remédio que tu não bebe uma cachaça. Bebe, rapaz, lá. Aí mostra a pessoa, uma figura que eu gosto muito, né? Tem 60, 66 anos, cara, eu tô bebendo, não sei o quê, e você tá aí toda doente, mas quantas pessoas não ficam em depressão com isso, né? Versículo 6. São livres das tribulações, não são feridos por vale humano. Versículo 6. Portanto, a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, veste com violência como uma dor, nos olhos deles são inchados de gordura, não tem limite a imaginação do seu coração, zombam e falam malícia na sua arrogância e ameaçam com opressão. Cadê o juízo? Que se eu olhar para o lado, se eu pegar 1 centavo a mais ali, o mundo cai. Mas você tem que dar glória a Deus, porque Deus açoita e corrige aquele que ama. Graças a Deus que a primeira besteira que você faz, o cajado de papai vai sobre a tua vida. Porque você não é outro. O teu filho é qualquer um. O que você fala para o teu filho? Ah, mas fulano, você não é qualquer um. Você é meu filho. É a mesma coisa que Deus está falando para você. Versículo 7.
Os olhos deles estão inchados de gorro. Versículo 8, zombam. Versículo 9, enche a boca contra os céus e sua língua percorre a terra. Amaldiçoam Deus mesmo. E não acontece nada. Versículo 10, pelo que seu povo volta a ele, eles bebem água em abundante. Versículo 11, dizem, como sabes, ó Deus, onde está o conhecimento do Altíssimo? Deus não sabe de nada. E cadê que não acontece nada para esse homem? São assim os ímpios, sempre em segurança, suas riquezas aumentam. Rapaz, o cara rouba, o cara faz um monte de coisa, o cara amaldiçoa a Deus, o cara, cadê Deus? Cadê teu conhecimento? E não acontece nada. Olha o versículo 12. São assim, sempre estão em segurança e as suas riquezas aumentam. E Asaf fala, eu tive que me desviar, eu tinha que invejar uma pessoa dessa. Versículo 13. Na verdade que em vão purifiquei meu coração, em vão limpei as minhas mãos. O que eu estou fazendo aqui obedecendo, rapaz? Porque o pecado é bom na carne, cada um gosta de uma coisinha. O que eu estou aqui fazendo de piata? 3 anos sem um contato físico, uma vida toda guardada, e está todo mundo aí e não acontece nada. Versículo 14, o dia todo sou afligido e sou castigado cada manhã. Olha a dor que o servo de Deus estava tendo, porque em vez de olhar para Deus, estava olhando para a vida do ímpio. A cada dia eu sou afligido e sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Se eu fizesse um A. Versículo 16. Quando eu tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. É perturbação mesmo. Que negócio é esse, rapaz? É melhor ser ímpio mesmo. Negócio de ser cristão não tá com nada não, rapaz. O nego tá fazendo tudo. Quantas mil vezes eu já ouvi falar, abre uma igreja, rapaz, arruma dinheiro, tá trabalhando por quê? Sabe falar? Verdade, né? O nego tá vendendo caroço de feijão, faz uma campanha aí. E eu nesse perrengue, nome sujo. Ainda aparece outro falar, crente não pode ter nome sujo porque é honesto, porque foi pagar uma coisa e não teve. Não porque quis ficar sujo. E pega mesmo, rapaz. Abre aí, faz 10 mil, paga só a conta de luz, dá 2 cestas básicas, fica com o resto. Ó, todos nós somos isso. Asaf tentou compreender isso. Versículo 16, Salmo 73, 16. E ficou sobremodo, sobre é sempre acima do modo da perturbação. Imagine que angústia, né? Versículo 15 ele fala que o 14 ele fala que o dia todo é afligido. 16 fala isso. Aí existe um rompejo daqueles que amam a Deus e daqueles que são diferentes de Deus. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim dele. Ele teve todo esse modo, mas ele se humilhou diante de Deus. Ele falou, Senhor, eu estou perturbado. Senhor, não está tendo nexo a minha adoração. Eu te adoro e sou afligido. Os outros te zombam e são fortalecidos. Sinceridade, irmãos. Diante de Deus é tudo. Ele se humilhou diante de Deus. Ele não falou com ganância. É um filho pedindo explicação ao pai. Pai, por que isso? Por que o senhor me puniu? Por que o senhor gosta da minha irmã mais do que ela? Não, filho, eu não gosto. Mas nunca falte com a verdade com aqueles que estão sendo sinceros com você. E Deus é assim. Deus prefere um papo reto diante dele de joelho do que os excelentíssimos, né? Senhor meu Deus, tantas retórias, fariseus tinha tudo. Amantíssimo. O senhor nem sabe o que está falando, amantíssimo. Vem do árabe amante, aquele que rouba. Por isso que é amante do fulano.
Aí só não sabe nem um superlativo da palavra e fala ainda por cima. Que a gente tem uma cultura que não é interessante você aprender. Amantíssimo Deus. Amante é aquele que rouba. Sou amante disso, sou amante daquilo. Então as pessoas não têm nenhum grau de perspicácia. E às vezes uma oração simples. Jesus ele estava ali, o que eu vou fazer? Ele falou, aí vem a criança, né? Como sempre. Eu tenho 2 pães e 2 peixinhos. Me dá, é isso que eu quero. Sinceridade, um linguajar não rebuscado, uma sinceridade, um linguajar verdadeiro diante de Deus. Aí, meu irmão, ele só viu, Asaf só viu o que o diabo queria que ele visse. Aí Deus mostrou a verdadeira. Faz assim nos seus olhos, onde que você tiver, se você puder, ó. Entre isso aqui que eu estou vendo, esse relógio, esse copo d'água, existe um mundo espiritual e só Deus pode fazer você ver. Só o discernimento do Espírito pode te mostrar quem é invejoso com você, quem é falso com você. Somente Deus abre os olhos dos seus servos, mas tem que estar em oração. Versículo 18. Certamente tu pões lugar escorregadio e tu lanças em destruição. Aí já é o Asaf verdadeiro, o adorador, o servo de Deus, não mais o menino ali inconformado. Quão repentinos são destruídos totalmente pelos e consumados temores. Como faz em um sonho que acorda assim o Senhor, quando acorda, o desprezará como fantasia. Quando o meu coração se amargurou, senti picadas no meu rins, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal perante a ti. Eu era um animal quando estava observando a glória dele, Senhor. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Guia-me com teu conselho e depois me receberá na tua glória. Você é segurado pela mão direita, você é guiado pelo conselho de Deus e vai morar no céu com Jesus. Versículo 24. A quem tenho eu no céu, senão a ti? Tem uma adoração linda. A quem tenho eu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Versículo 26, a minha carne, o meu coração desfalece, mas Deus é fortaleza do meu coração, é minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão, tu destróis todos aqueles que não são fiéis, não se distanciam do Senhor, e eu fecho. Mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor, anunciei as tuas boas obras. Não permitas seres guiado pelo que Satanás está te mostrando. Seja guiados pelo temor do Senhor. Asaf invejou, Asaf caiu, mas Asaf teve a humildade de socorrer-se em Deus. Asaf teve a humildade de pedir a Deus explicações, não quanto estrangeiro, eu não estou entendendo. E quando isso aconteceu, Deus revelou tudo. Aquelas pessoas pompudas, aquelas pessoas que tudo dava certo, são pessoas destruídas se não se arrependerem. Não invejem o ímpio, não invejem ninguém. Esteja diante de Deus adorando a quem tenho eu além de ti. Coloque o teu pensamento no Senhor, porque Ele nunca vai te decepcionar. Que o Espírito de Deus fale melhor o teu coração, que Deus te abençoe. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, obrigado pela palavra predestinada de sabedoria. Fala o nosso coração, fala a nossa vida. Eu entrego a nossa vida em tuas mãos, clamando a Jesus, clamando a Deus, que esteja conosco nesse momento. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fique em paz. Que o Senhor Jesus fale melhor ao seu coração para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.